A paz do Senhor, meus irmãos. Sábado, último dia de leitura diária da nossa lição número 13, que será dada amanhã na escola dominical, dia 29 de junho. O tema da nossa lição número 13, renovação da esperança. Nós já falamos muito sobre isso na segunda-feira, playlist da lição 13, vídeo de segunda-feira, o textuário também. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 26. Jesus disse isso depois de ressurreto, quando veio ter com os discípulos, logo depois da ressurreição. A verdade prática, a ressurreição de Cristo, apresenta o ápice da esperança cristã. Nós falamos muito dessa verdade prática nos vídeos anteriores dessa playlist, da lição 13. Mas a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã, porque é só isso que nós estamos falando basicamente nessa lição, porque se Cristo não houvesse ressuscitado após tudo que ele passou, nada feito, tudo seria em vão. Seria mentira o que Jesus pregou, seria mentira a promessa de salvação que Deus deu ao homem, Adão e Eva, e para toda a sua descendência lá no Éden, assim que Adão e Eva pecaram. Mas não foi assim que aconteceu. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venceu a morte e ressuscitou, tornou a viver, teve o seu corpo glorificado e hoje está na glória, assentado no trono da graça, ao lado do Pai, se compadecendo e nos ajudando na caminhada para a salvação também, porque só através dele nós vamos ser salvos, por intermédio do nosso Senhor Jesus, porque ele venceu a morte, nós não. Então, com ele, nele, vamos vencer a morte também e entrar pelos céus, assim como ele entrou no seu corpo glorificado, assim como também nós ressuscitaremos, vamos ver isso no texto de hoje, para também termos o nosso corpo glorificado e podermos abraçar Jesus com o nosso corpo glorificado, abraçando o corpo de Cristo também, no qual ele está até hoje, meus irmãos, porque ele se fez carne, ele se fez humano para poder vencer o pecado, já que tudo foi perdido pela desobediência de um homem, do primeiro Adão. Jesus Cristo foi o segundo Adão, o homem também que venceu a morte e o pecado pela obediência. Adão perdeu pela desobediência e Jesus conquistou e venceu pela obediência, estando sobre ele agora toda a autoridade de tudo, sobre a morte, sobre o pecado, sobre tudo. E só através de Jesus nós poderemos ter vida eterna. E a vida eterna consiste em conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e ao seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, enviado para nos salvar, vencer a morte e o pecado e nos salvar. Amém? Tudo isso a gente falou na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Está lá na playlist da lição número 13. Você querendo dar uma conferida, saber um pouco mais sobre isso, se você já não sabe tudo, vai lá e confira. Amém, irmãos? Hoje, na leitura de hoje, sábado, o texto é 1 Tessalonicenses, do versículo 13 ao versículo 17. O tema que ele deu para hoje foi: Paulo renovou a esperança daqueles que dormem em Cristo. O tema que ele deu para hoje parece dizer que ele estava dando esperança para quem já morreu em Cristo. Mas ele estava dando esperança para aqueles que estavam vivos na época dele, ao qual ele escreveu essa carta, a primeira carta aos Tessalonicenses, em Tessalônica, para renovar a esperança deles quanto aos que já dormiram em Cristo. Por quê? Havia uma preocupação dessas pessoas que estavam vivas naquela época quanto aos que já tinham morrido. Então, Paulo mandou essa carta e explicou para eles. Nós vamos ler o texto, vocês vão entender também. Tem até um tema do parágrafo: a vinda do Senhor. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu,
Cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. É muito interessante isso, né, meus irmãos? Textos assim geram uma discussão muito grande. Tem muitas pessoas que ficam debatendo muito sobre isso, com uma preocupação. Quem vai primeiro, quem vai depois, se o arrebatamento vai ser antes, vai ser depois. Tem diversas discussões aí teológicas que eu acho que são muito boas para confundir a cabeça das pessoas e que não vai mudar em nada no seu caminho para a salvação. Se você vai antes, se você vai depois, se você vai morrer agora ou se você vai estar vivo, como Paulo falou, porque Jesus está voltando para as pessoas a todo tempo. Você está vivo hoje, amanhã você não sabe. Poxa, fulano faleceu, fulana faleceu. A gente fala, gente, mas estava tão bem semana passada. Meus irmãos, a gente não sabe, é sem aviso. Nesse mundo aqui pode ser por acidente, pode ser por doença, pode ser por diversos motivos. A gente simplesmente morre. Chega o nosso dia, chega a nossa hora. E o que importa para mim e para você é estarmos em Cristo hoje, agora, amanhã, depois de amanhã e sempre, dia após dia, sendo morada do Altíssimo, vivendo em novidade de vida, renascidos pela palavra, pela verdade, salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. É isso que nós precisamos, estar constantemente santificados, separados do mundo, vivendo segundo a vontade de Deus, porque a gente não sabe a hora. E aí entrar nessas discussões, porque vai ser antes, porque vai ser depois. Não, os crentes vão primeiro, depois os que morreram. Meu irmão, isso não vai te levar para o céu. Se preocupe em estar vivendo segundo a palavra, segundo os mandamentos, para que você possa ser morada do Altíssimo e também trabalhando na obra, cumprindo a missão, porque algumas pessoas acham que basta aceitar Jesus, né? A gente tem falado muito nisso. Eu aceitei Jesus. E aí a pessoa participa ali rasamente, né? Bem superficialmente, e acha que isso também vai resolver todo o problema. Eu tenho as minhas dúvidas, ok? Não é para discutir, é o meu entendimento. E eu passo para os irmãos analisem segundo a palavra, que o Espírito Santo também ajude vocês a entender. Eu entendo que se nós precisamos abandonar as obras da carne e precisamos gerar frutos do Espírito, os frutos do Espírito são exatamente o trabalho no reino. Os frutos do Espírito ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, pregai a tempo e a fora de tempo. A quem enviarei? Aquele que é nascido de novo, aquele que conhece a Deus, ele ama. E aí ele tem a preocupação com os outros, ele tem preocupação em salvar vidas, ele tem a preocupação de usar e colocar em prática os talentos que lhe foram dados, porque ele vai aprender que esses talentos serão cobrados, que as pessoas que estão morrendo à nossa volta por falta de conhecimento, por falta de conhecer a palavra, porque eu e você não estamos trabalhando, apenas defendemos o nosso lado, aceitei Jesus, então eu estou bem na fita, estou salvo, está tudo certo. Não, meus irmãos, nós seremos cobrados. Porque quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Nós conhecemos o caminho, conhecemos a palavra, mas vamos guardar para a gente? Complicado pensar dessa forma e achar que a gente vai se dar bem, né? Nós estamos aí, todos nós congregamos numa igreja, todos nós temos ali, uma forma muito clara de poder trabalhar, de poder fazer pelo reino de Deus e pelas pessoas, não só pelos nossos irmãos, auxiliarmos uns aos outros com os nossos talentos dados por Deus na caminhada de santificação para a vida eterna, mas também em conseguir trazer os que estão nas trevas para a luz, pregar a palavra, discipular, instruir,
cuidar daqueles que querem, daqueles que ouviram através de nós, porque tem que ser através de nós, ouviram, foram convencidos pelo Espírito Santo, se achegaram e aí a gente cuida. E aí a gente discipula, a gente acompanha, a gente segue junto até que essa pessoa também se torne preparada para poder começar a também trabalhar e cumprir a missão que foi dada por Jesus desde os apóstolos até hoje, por homens e mulheres de Deus, que se não fosse dessa forma, nós hoje não estaríamos aqui falando da palavra de Deus. Então, quando nós vemos esse texto, a gente vê que Paulo estava dizendo, ó, não quero que vocês sejam ignorantes com relação a isso. Os que dormiram em Cristo vão participar da vinda de Cristo. Inclusive, eles vão ser primeiro que nós. Assim Paulo está dizendo. Eles vão ser primeiro que nós. Eles ressuscitarão diante de Deus, mediante a Jesus Cristo, e vão primeiro do que nós. Depois, os que estiverem vivos, é claro que Paulo falou, né, como se ele, na esperança, Jesus voltasse, enquanto ele ainda estava vivo. E hoje eu também falo com vocês na esperança de que eu também veja Jesus voltar nas nuvens. Mas a gente entende que Paulo estava dizendo, os que estiverem vivos quando Jesus voltar, vão ver mais os que morreram em Cristo. Atentem para o detalhe, que não é um detalhe. Atentem para isso, que é muito importante. Em Cristo. Dormiram, morreram em Cristo, meus irmãos. Só os que morreram e dormiram em Cristo. Esses vão ressuscitar mediante e vão estar e subir com Jesus, para vivermos eternamente com Ele. Nós que vamos estar vivos, ou os que estiverem vivos quando Jesus voltar, não vão ir primeiro, não. Entendemos? Então, é o que ele está querendo dizer. Porque depois do ressoar da trombeta do Senhor, ele foi bem claro aqui. O próprio Senhor Jesus descerá dos céus. Os mortos ressuscitarão primeiro. E depois deles, nós seremos arrebatados. A ordem que o apóstolo Paulo deu aqui foi essa. Para mim tá bom. Quem morreu em Cristo vai ressuscitar e vai mediante ao Senhor. E nós que estivermos vivos, quando Jesus voltar, seremos arrebatados. Ok, eu quero ser arrebatado se eu estiver vivo. E se eu já estiver dormido em Cristo, Ele vai me ressuscitar também. Para mim não importa a ordem, meu irmão. Eu quero ser o que vai ser ressuscitado e ir adiante com Cristo. E quero ser o que estiver vivo, se eu estiver vivo, arrebatado. Eu quero ir morar para sempre com o Senhor. É isso que me importa. E como é que eu vou conseguir isso? Como é que vai ser possível isso para mim? Através do Senhor Jesus Cristo, que é a verdade, que é o caminho e que é a palavra. E é vivendo segundo a palavra, é vivendo em novidade de vida. Então, meus irmãos, não importa a ordem, não importa se vamos ser arrebatados antes, no meio, depois da tribulação, não importa se eu estarei morto ou se eu estiver vivo. O que importa é que eu esteja em Cristo, Cristo em mim, para que eu vá com Ele morar na glória pela eternidade. Amém, meus irmãos? Deus abençoe o seu sábado, Deus abençoe a sua vida, de sua família, da sua casa, do seu trabalho, de tudo aquilo que o Senhor colocou sobre a sua responsabilidade, em nome de Jesus. A paz do Senhor.